Se eu tivesse que definir em poucas palavras esse último filme do Chazelle, o Babylon, eu diria que ele é um The Fablemans do Spielberg junto com Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. E isso é um grande elogio, eu vejo isso como um grande elogio, porque acredito que esse filme conseguiu, de uma forma muito única, trazer essas revoluções de Hollywood. Então, ele é muito parecido com The Fablemans, justamente no conteúdo do filme, no sentido de que Babylon é um filme que fala sobre as mudanças do cinema, fala sobre a produção de filmes hollywoodianos, principalmente no meio de todas essas mudanças da década de 20, da década de 30. Então, no início do filme, o cinema ainda era mudo, né? E o Babylon acompanha toda essa transição pros primeiros filmes com som, né? E me lembra muito Era Uma Vez em Hollywood, justamente pela forma, pela montagem do filme, pela forma que o filme se propõe a mostrar esse universo e essa época de Hollywood. Então é um filme que não segue uma narrativa muito linear e centralizada em um personagem, né? É um filme bem descentralizado, assim, que não tem um único protagonista, como no Era Uma Vez em Hollywood. É um filme que busca e consegue fazer um retrato muito interessante e multifacetado sobre essa Hollywood e sobre as mudanças tanto nos filmes, nas produções, mas também nos costumes, né? Então, na primeira sequência do filme, eu até acho que ali tem uns maneirismos, eu vou chamar assim. Eu acho que o Chazelle, ele tenta impressionar com algumas coisas, como um plano sequência naquela festa do início e alguns enquadramentos assim muito bonitos, né? Sendo que ali tava demonstrando uma Hollywood bem louca, né? Bem regada a drogas e maluca, doida. Então eu acho que o filme poderia daqui a pouco ter sido um pouco diferente nesse início e aí quando sim fosse mostrar um lado mais recatado, né? Fosse então pra uma fotografia mais bonita, digamos assim. Mas o filme ele funciona muito bem pra mim. Ele tem 3 horas, mas são 3 horas que passam muito rápido. Não, são 3 horas que, ao meu ver, cumprem o seu papel e encaminham o filme pra aquela sequência final que eu achei incrível. Se tu assistiu o filme, no final, um dos personagens ele revisita o cinema depois de anos longe de Hollywood. E aí, ali naquele momento, ele meio que tem uma revelação, né? E o público também tem uma revelação do que é o cinema. Então, o Chazelle faz uma montagem, achei bem parecida, uma montagem experimental desses vídeos até de YouTube, assim, sabe? Que reúne vários sentimentos através de imagens, tem essa ideia bem abstrata, assim, então tem umas tintas caindo, aí do nada passa por todas as revoluções do cinema, até Avatar aparece no filme, né? Ele faz todo um compilado de grandes momentos, grandes viradas de chave do cinema. E pra mim essa sequência final diz muito sobre o que é esse filme. Além de ser um filme sobre Hollywood, além de ser um filme sobre personagens, críticos, atores, produtores, como por exemplo o personagem do Brad Pitt, que é um ator que era do cinema mudo e não consegue se encaixar no cinema com áudio agora. E todas essas representações, essas forças do cinema, né? Dos críticos que dos atores do teatro que acreditavam que o cinema era uma arte baixa, né? Ou então da personagem da Margot Robbins, que é uma atriz que sempre quis ser uma estrela, mas acabou não sabendo lidar com a fama e acabou não sabendo lidar com esse meio de Hollywood. Além de tudo isso, ele é um filme sobre as mudanças de Hollywood, como o cinema ele sempre muda, mas nunca deixa de existir, né? O cinema era mudo e aí depois veio o advento do som. E mais pro final, então, o advento da cor, né? Do Technicolor e hoje, então, a gente tem 3D, a gente tem o próprio Avatar, que aparece que é uma revolução do cinema, que aparece nessa última montagem. E eu achei um filme muito bom. É um filme que ele consegue evocar esse sentimento do cinéfilo, né? E como no Fabelmans, não só aquele sentimento de quem assiste e gosta de filmes, mas aquele sentimento de quem participa das produções, né? O filme inteiro, ele é meio que como se fosse uma gincana, assim. Isso cria uma dinâmica muito legal nas cenas. Quando logo no início do filme, assim, tem uma cena que eles precisam de uma câmera. Então, o Manny ou Mamie, não lembro agora, ele vai atrás de uma câmera, ele consegue, mesmo com todos os problemas.
E tem uma outra cena que é o primeiro filme que a personagem da Margot Robbins vai fazer, e começa a dar tudo errado, porque eles não sabiam usar essa tecnologia do som. Então é uma cena que a tensão dela vai aumentando, vai crescendo até... Ó, ufa, conseguiram gravar a cena, e a gente, o espectador, sente junto com a equipe essa sensação de dever cumprido, né? Que deu certo. Porque o set de filmagens, ele... Claro que tem suas complexidades, níveis de complexidade diferentes, mas todo set, toda gravação tem muitos problemas externos que podem comprometer esse momento de captura, então, né? O áudio, a luz, a imagem, problemas com atores, produção, aí chega o chefe, todo mundo fica nervoso. Então, essa questão do set, e muito além de problemas individuais, assim, tipo, o ator tá com problema, não. Dava pra ver que todo mundo tava com problema pra alcançar o resultado final, né, do filme. E isso dá pra ver em todas as sequências, todas as partes do filme, né. Tem um momento ali que eu achei meio estranho, assim, meio fora um pouco, foi quando eles chegam, então, no personagem interpretado pelo Tobey Maguire, que é meio que um mafioso, um chefão ali, e aí eles entram num subterrâneo, numas festas. Eu achei meio ok, nada a ver, meio, tipo, só pra mostrar o quão esquisito aquele pessoal era, né? Mas não colou muito comigo. Mas, em suma, o filme é muito bom, eu gostei bastante do filme, e ele me surpreendeu até em comparação com os outros filmes do Chazelle, né? O La La Land é um filme que fala sobre Los Angeles, né? Fala sobre astros, digamos assim, mas de uma forma bem mais idealizada, assim, parece, bem mais romântica. E no Babylon tem esse lado romântico, tem esse lado da cinefilia, né? Mas de uma forma bem mais realista, bem mais... menos egoísta, até, digamos assim. Como eu falei, essa discussão das mudanças do cinema, das mortes do cinema, né? E achei muito interessante que o personagem do Brad Pitt, ele entende, então, uma mensagem no final, assim, de que fazer filmes, na verdade, é tu deixar o teu fantasma vivendo pra eternidade, né? E ali no final ele entende isso, né? Ele entende que o tempo dele acabou, ele só não consegue... Você que assistiu o filme vê que ele não consegue lidar com isso, né? Mas ele entende que o tempo dele passou, que ele teve a contribuição dele com o cinema e que agora era o momento de outras estrelas brilharem, né? E achei bem interessante a forma que o filme mostra isso. A forma que o filme é um retrato do cinema e das suas mortes, das suas mudanças. E... Enfim, acho que o elenco de peso aqui também ajudou bastante. É um filme com rostos bem conhecidos, um filme com atuações muito belas, muito características de pessoas que amam o cinema. Tu consegue perceber isso também, como o Brad Pitt, como a Margot Robbie. Enfim, assistam Babylon. Se tu já assistiu, eu gostaria de saber tua opinião. Deixa um comentário ali embaixo. E não esquece de dar um like, tá? Ajuda bastante aqui o canal. De conferir os vídeos que saíram na semana passada, se você ainda não assistiu. E se tu conheceu o canal hoje através desse vídeo, não esquece de se inscrever. Tem bastante conteúdo aqui semanalmente sobre cinema, sobre filmes, audiovisual, né, e produções próprias aqui do Estúdio Pancake. Um grande abraço e tchau.